minha apresentação. É um review de 2018 sobre crescimento de lasers com pontos quânticos na camada ativa, né? Pontos quânticos 3, 5, crescido monoliticamente sobre o silício. Então, a apresentação está dividida nessas etapas, um pouco da introdução e motivação, né, de por que crescer materiais 3,5 sobre silício, os desafios e as vantagens da integração monolítica, né, do crescimento monolítico dos materiais 3,5 sobre silício. Aqui eu vou apresentar alguns lasers que foram crescidos ao longo dos anos, né, que emitem em 1,3 microns, com pontos quânticos de NAS, com matriz de GAS, falar um pouco sobre microlasers e depois as conclusões desse review. Então, primeiro... Oi? De que é o review? 2018. Então, primeiro, o artigo, né, e todos os outros artigos que eu vi, eles falam sobre a importância do silício na fotônica, né? E aí eu achei no site da Intel uma página exclusiva sobre fotônica baseada em silício. E acho que ele explica muito bem, ele faz um resumo muito bom do que é isso, né? É um circuito integrado de silício com laser semicondutor. E aí isso facilita, né, a transferência de dados a longas distâncias e tudo mais. Então eles têm um vídeo de um dispositivo novo que eles estão desenvolvendo à base de silício. E o que a gente tem hoje, né, a base de silício para microeletrônico e fotônicos são moduladores, detetores, guias de onda, multiplexadores e demultiplexadores, mas o laser, a base de silício, não é um material possível, né, para ser um laser, devido ao seu gap indireto, né, que não dificulta a recombinação radiativa entre o para-elétron-buraco. Então, o silício ele não é um bom material para ser um laser e ter um laser de silício junto nesse circuito integrado. É por isso que começa o grande esforço para a integração de lasers 3,5 sobre silício, que são os lasers de alta eficiência que temos hoje. Não só os lasers de 3,5, né, mas os lasers com pontos quânticos na sua camada ativa. Eles apresentam uma eficiência superior em comparação aos lasers de postos quânticos, né, menor corrente de limiar e insensibilidade, né, ele trabalha a altas temperaturas. E um ponto-chave que o artigo apresenta é uma tolerância que os pontos quânticos têm aos defeitos que aparecem na estrutura quando se cresce material 3,5 sobre silício. Então, só deixa eu falar uma coisa, só para corrigir. Eu acho que tem você falou qualquer coisa de trabalhar a temperatura ambiente. Esses lasers semicondutores, todos trabalham a temperatura ambiente. O que ele está falando da instabilidade é a mudança comprimento de onda. Do comprimento de onda e da... Ai, meu Deus do céu! A corrente de limiar com a temperatura, que no caso dos pontos quânticos, você não tem, é isso. Ah, tá. É porque tem alguns lasers aqui que ele apresenta que só trabalha a baixa temperatura. Lá os primeiros. Mas é isso sim, é isso mesmo. E então os desafios, né, de crescer materiais 3,5 sobre silício. Primeiro, a diferença entre o parâmetro de rede, né, do GAS, do INAS, dos materiais 3,5 sobre o silício já é um problema. O crescimento da superfície polar do silício para material 3,5 que tem uma superfície não polar, isso gera outro tipo de defeito na superfície também. E a diferença entre os coeficientes de expansão térmica. Então, esse daqui são os 3 defeitos. Essa primeira imagem é relacionada ao crescimento, né, de ser superfície polar sobre uma superfície não polar. Criam os defeitos chamados fronteiras antifásicas, onde aparecem ligações de material 3,3 ou material 5,5
ligados, né? E aí esses defeitos são carregados eletricamente e se tornam centros de recombinação não radiativa, o que não é bom para um laser. Esse defeito aqui, que eles chamam de deslocamento, né? Defeitos de deslocamento, eles estão... Discordância. Discordância, então vai aparecer deslocamento na apresentação inteira, mas eu corrijo. A tradução de deslocamento em português é discordância. Ah, tá. Então, né? porque eles falam threading dislocation, aí eu traduzi. Não, mas só para você saber, discordância. Tá. Então, essas discordâncias que aparecem, né, quando se cresce, é devido à diferença dos parâmetros de rede dos materiais. E ao longo do review inteiro, né, existe um grande esforço para diminuir a densidade desses defeitos ao máximo. E também quando se coloca os pontos quânticos, né, na área ativa do laser, aparecem outro tipo de defeito, que é o misfit dislocation, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando surgirem os pontos. Devido à diferença do coeficiente de expansão térmica, quando a amostra está no reator, né, resfriando, né, da temperatura de crescimento para a temperatura ambiente, aparecem algumas rachaduras térmicas na amostra. Essa figura aqui, ele não me fala imagem de AFM, isso é um desenho, eu achei um pouco confusa, mas enfim, apenas, como ele não cita um pouco mais esses defeitos, eu só vou citar agora mesmo. O mais importante são esses dois aqui, que eles tentam evitar ao máximo. Ô, Bia? Oi? Você tem na esquerda aí uma imagem de AFM e no meio a imagem de TEM, provavelmente. Como é possível diferenciar esses dois tipos de defeito, assim? Porque a figura do meio a gente poderia dizer também que é fronteira antifásica, né? Antiphase boundary. Então, tem alguma forma de fazer isso? Essa fronteira antifásica aparece na superfície da amostra. Então, quando você tem o silício e cresce o GAS, por exemplo, vai aparecer na superfície do GAS. Enquanto a discordância vai aparecer ao longo de toda a estrutura. Essa daqui é a superfície da amostra. Sim, mas se a gente fizesse um TEM, por exemplo, dessa amostra que tem domínios antifase, provavelmente vai ter você teria algo parecido também com o do meio. Só queria saber se eles indicam alguma forma de diferenciar. Não indicam. Acho que é a imagem mesmo, é o que você quer ver. Uma está na superfície e outra está na estrutura. O que você falou não é que daí isso não se propaga? Não, essa fronteira antifásica, ela está na superfície da estrutura. Depois que eu cresci a camada de GAS ou material, ele vai aparecer na superfície. Tá, entendi. Agora entendi. Essa discordância vai aparecer ao longo de toda a estrutura, né? Por isso a imagem de TM. Então, que, eventualmente, vão aparecer discordâncias fruto dos domínios antifase. É possível que um defeito esteja relacionado com o outro. Assim, essas imagens aqui não tem escala, né? Não tem nada. Então, eu não sei que tamanho é isso do AFM que precisa. Eu até entrei no artigo original, mas também não tinha escala. Mas, enfim, eu acho que é pequeno. Rapidinho aqui o que o Daniel falou. Essa imagem B, também eu vi para minha tese algumas medidas, né, que eles veem domínios antifase, também são bem parecidas com essa B. Parecidas só, porque as linhas parecem que são melhor definidas e não tem essa densidade tão alta. Não sei também se essa densidade tem a ver com a densidade de defeitos, mas era bem então, essa imagem B, ela é GAS crescido sobre o silício sem nenhum tipo de otimização, só para mostrar o defeito mesmo. E aí ele está numa ordem de densidade de 10 a 10 centímetros por centímetro quadrado, né? Então é bem grande. E aí ao longo do review, né, ao longo dos artigos, se mostra o progresso que tem para diminuir essa densidade de defeitos. Bia, desculpa, essa imagem do meio tem uma ordem de defeito de 10 a 10, mais ou menos, por centímetro quadrado, é isso? Isso. Quando não tem nenhum tipo de otimização.
Porque parece... Porque, assim, estudando defeito, eu imaginava que uma alta densidade de defeitos, como parece que essa amostra tem, seria algo da ordem de 10 a 15, 10 a 16. Eu até achei baixo esse número, não sei se... Enfim. Então, esse é o número que ele coloca no artigo e depois ele mostra o número de... Eles conseguem abaixar para 10 a sexta quando eles otimizam a estrutura. Eles conseguem diminuir, assim, um pouco. Mas, a princípio, esse é o número que ele colocou no artigo, de uma amostra com uma alta densidade de defeitos. Obrigado. Então, as vantagens da integração monolítica e as vantagens dos pontos quânticos também, né? Então, esse daqui é uma linha do tempo, né, em relação à densidade de corrente, e a gente vê que quando esses quadradinhos vermelhos são os lasers de pontos quânticos e os de azul de postos quânticos. E a gente vê que quando começam a fabricar, né, os lasers de pontos quânticos, eles facilmente superam a densidade de corrente dos lasers de postos quânticos. Então, isso é uma motivação. Superam não. Você quer que ela seja pequena, justamente, né? Superam menor. São menores, é isso. Eles superam ao contrário, eles são menores, uma densidade de corrente menor do que os lasers de postos quânticos. Então, aí um pouco da motivação de por que crescer laser de ponto quântico, né, sobre silício. Além do mais, eles apresentam uma baixa intensidade de ruído relativo, que quanto menor, né, esse ruído relativo, melhor a transferência de dados, menos perda na transferência de dados você tem no guia de onda. Voltando um pouco sobre os defeitos, os pontos quânticos também apresentam vantagens em relação aos postos quânticos. Voltando àquele defeito de discordância, quando ele está se deslocando ao longo da amostra e passa por um poço quântico, ele mata todo esse poço quântico, ele se torna inutilizável para o laser, né? Ele não vai funcionar mais, digamos assim. Enquanto que no ponto quântico, ele vai passar por um ponto quântico, ele vai matar somente aquele ponto quântico. Então, esses daqui que estão na camada continuam trabalhando no laser normalmente, né? Além do mais, devido à grande tensão que tem, né, um campo de strain no ponto quântico, ele consegue desviar esses deslocamentos, nessas discordâncias, devido a esse misfit dislocation que aparece embaixo do ponto quântico, né? Devido à diferença aqui dos parâmetros de rede dos materiais, esse defeito de deslocamento ele é deslocado do seu caminho normal, né? Digamos assim. Aqui é uma imagem de TEM, em que aqui são as camadas de ponto quântico, né? Aqui essa parte mais escura é o ponto quântico, ele mostra que esse deslocamento, essa discordância alterando o seu caminho. Tá. E para comprovar essa hipótese, né, de que os pontos quânticos são mais efetivos, são mais... Só uma pergunta para você. Volta naquele slide. No caso do poço quântico, é porque daí quando você for injetar os portadores, eu não entendo muito bem por que Porque mata todo o poço. Eu entendo ele simplesmente... Ele simplesmente comenta a vantagem, né? Que o ponto quântico, Você injeta os portadores... Essa aqui não eles vão recombinar, enfim... Não radioativo quando tem isso, esse misfit aí, esse deslocamento, esse descasamento. Esse ponto, né? Mas o ponto ele mata o ponto por completo, né, também. Mas aí a densidade de ponto é muito maior, né? Ele vai matar um ponto na camada só, e todos os outros na camada vão continuar trabalhando. Em termos de densidade, você tem que pensar o seguinte, que quando você tem pontos quânticos, o volume o volume é menor, né? Então, nesse sentido,
independente da corrente, né, que você está colocando. É claro que você vai precisar uma corrente menor para conseguir a inversão de população no caso dos pontos quânticos. Isso você vai conseguir. Mas, em termos da potência emitida, quantos fótons você vai conseguir, a densidade, o volume de material é menor. Então, eu tenho a impressão que o que eles estão querendo dizer eu não entendo por que você perde, no caso do poço, é alguma coisa que tem a ver com a injeção dos portadores, né? Porque você tem um negócio que é bidimensional. Ele simplesmente cita, né? Só se o que eles querem dizer é que quando você injeta o portador, que esse portador vai caminhar no poço e tem maior chance de recombinar. Enquanto Não, gente. o portador injetado tem maior chance de ser armadilhado, não sei o quê. Né? Eu acho que quando esse defeito passa pelo poço, ele tem uma chance maior de ser armadilhado, né? Você tem um... E aí ele faz... Eu acho que talvez seja isso, que daí com a injeção no DOT, aí uma vez injetado, ele vai recombinar ali, porque ele não vai... O que eu quero dizer é o seguinte, que a probabilidade daí da recombinação, como no ponto, a probabilidade dele caminhar, ele não vai caminhar, né? Ali no ponto, ele vai ter talvez uma probabilidade grande de caminhar antes antes de recombinar, né? Um comprimento de difusão vai ser prejudicado. No texto você está falando que no quantum era vai funcionar como um centro de recombinação não radiativa, resultando no aumento na corrente do corrente limiar. Isso, tudo bem, porque daí você vai precisar mais, porque como é não radioativo, você vai precisar... E diminui... o portador, você vai precisar de mais corrente para fazer a inversão de população. E o tempo de vida também do dispositivo diminui também. Tá bom. Isso sim, porque é esse que é o grande problema. As discordâncias, o problema é que o tempo de vida do dispositivo é pequeno, porque com o aquecimento, quando o laser funciona, lasando, ele aquece. E essas discordâncias aquecidas, elas vão aumentando, vão caminhando, e elas aumentam. Aí isso é muito ruim. Gostei desse verbo também, lasando. Gostou? Esse aí já está incorporado. Mas esse é antigo, bem antigo. Certo. É da época que eu era aluna. Posso passar, então? Tá, ok. Então, para comprovar essa hipótese, né, de que os pontos quânticos se comportam melhor com esses defeitos, um grupo de pesquisadores fizeram algumas medidas, né? Eles cresceram 4 amostras, 2 lasers de pontos quânticos no substrato de GaS, que seria o substrato original, e no substrato de silício, e 2 lasers de poços quânticos, no mesmo, né? Ou no substrato de GaS e no substrato de silício. Eles perceberam que essa medida em azul aqui é a medida de pele no substrato de GaS, e a em verde é na de silício. E eles perceberam que a intensidade diminui de fato, né? Mas aqui, enquanto diminui muito pouco, a intensidade, na ordem de 20%, quando nos lasers de poços quânticos, quando se muda o substrato de GaS para silício, a intensidade da pele diminui muito mais, na ordem de 10%. E, além do mais, só o laser de ponto quântico sobre silício foi capaz de lasar, né? Foi capaz de apresentar um comportamento de laser. Então, um pouquinho aqui sobre as emissões, né, dos pontos quânticos. E eles deixam bem claro que a emissão, eles querem em torno de 1,3 microns. E 1,3 microns está nessa banda O aqui, que está entre 1.260 e 1.360 nanômetros. E até onde eu pude entender, essa banda ela apresenta menos perda na transmissão de dados e menos dispersão cromática. Então, aparentemente é uma banda em que
eles... Na fibra ótica, né? Na fibra ótica. Essa apresentação é para o teu exame de qualifying, né? Se eu estou entendendo, né? É. Então, o que acontece? Maior perda é isso, que você tem maior... Maior perda não é verdade. Então, é 1,55, olha lá, 1.555, que é onde você tem maior absorção. Quando a luz está se propagando, esse comprimento de onda que vai ter a menor absorção ao longo da fibra. Então, esse sinal vai poder, enfim, andar uma distância maior sem você perder a intensidade. 1,3 aí, essa banda O, é onde é a menor dispersão. Você sabe o que é isso? Cromática, né? Vão te perguntar, hein? Estou te falando. Estou entendendo. Tem um mínimo, né, Patrícia? Significa, é o mínimo da dispersão. Significa o quê? Quando a luz está andando lá na fibra, ela começa lá com um determinado comprimento de onda, digamos assim, só que cada comprimento de onda, o índice de refração depende do comprimento de onda. Então, cada comprimento de onda vai numa, digamos assim, uma velocidade diferente. Então, esse pulso que você mandar lá, ele vai se alargando, entendeu? É o chirp, né? Uma parte do pulso chega antes, uma parte do pulso chega depois, porque uma parte foi mais rápida do que a outra, entendeu? Na largura de linha lá do laser, sei lá quanto que é. Entendeu? Vem cá, quando a gente põe um pulso, que digamos está de um lado de 1.3, tem o red shift, do outro lado de 1.3 tem o blue shift. Se você põe exatamente 1.3, não acontece nenhuma mudança no espectro do pulso. Ele entra com uma determinada largura espectral e sai com a mesma largura espectral. Com isso você consegue... E a importância disso é que você pode botar um pulso bem curto, que ele vai continuar curto na saída. Você não vai ter esse aumento no tempo também. Tá, entendi. É só porque as pessoas que estão na banca, eles... eu sei. Esse é o meu maior medo, isso, né? exatamente. Então, esse é a área deles. Você não precisa saber profundamente, mas você tem que saber do que se trata, entendeu? Sim. Porque vamos falar. Tá. Então, sobre os lasers com a emissão em 1.3, eles separam é separado em três partes, né? E é crescido em diferentes substratos. Então, primeiro, são os lasers que são crescidos em germânio, e em germânio sobre silício, que é o que eles chamam de substrato virtual, e um substrato de silício, mas com um ângulo de 4 a 6 graus, e finalmente, no substrato de silício mesmo, sem angulação, né, que é o foco, que é a ideia, porque que seria o substrato utilizado para o circuito integrado, né? Então, a ideia é já crescer um laser compatível com esse substrato. Só mais um detalhe, que é outra coisa que podem te perguntar também. Eu vou me lembrando, daí vou falando. Por favor. Por que na maioria, por exemplo, dos sistemas de telecomunicação, o pessoal usa 1.55 e não 1.3? Então, pode perguntar exatamente por que não faz para 1.55, entendeu? 1.55 é mais difícil de você fazer, por quê? Porque você precisa um DOT maior. Se você precisa um DOT maior, porque a 1.55 o comprimento de onda é maior, então a energia é menor. Se a energia é menor, eu preciso de um ponto maior. E o ponto maior, aí ele vai ter que ser tão grande, ele vai ter que ser tão... Em série de efeitos na estrutura. Deixa de ser um ponto, vira entendeu? Vira uma coisa então, é mais pela dificuldade do crescimento. É de você ter um material que você consiga fazer, que você tenha um tamanho que continue tendo confinamento tridimensional e ter essa energia. Não tem, entendeu? Tá. Entendi. Então, um pouco das vantagens de crescer, né, sobre germânio primeiro, existe uma pequena diferença entre o parâmetro de rede, né, de germânio e silício, a maior mobilidade dos elétrons e dos buracos no germânio
e o alto coeficiente de absorção em comprimento de onda que o germânio tem. Então, ele também é um bom candidato, um promissor para fazer parte, né, desses circuitos integrados e tudo mais. Então, primeiro... Uma coisa que o pessoal aqui está trabalhando bastante, não está deixando você conseguir continuar, mas germânio tensionado, a partir de uma determinada tensão, que eu não sei qual é, ele vira material de gap direto. Aí ele pode emitir. E o germânio tem essa vantagem. Bom, enfim, continua. Eles não citam nenhum trabalho que faça isso, mas... Agora, Patrícia, como é que ele faz uma pressão hidrostática no dispositivo, ou ele faz alguma coisa ele cresce tensionando, eles crescem sobre o silício. Sobre o ele cresce, o germânio fica tensionado, entendi. Então ele deve ter um outro substrato embaixo que tensiona ele, deve ser isso, né? Exato, exato. Então, mesmo com substrato de germânio, né, é preciso uma otimização da estrutura. Então, aqui nessa foto B, primeiro, nessa imagem B, é uma imagem de AFM, e eles querem evitar, de novo, aquelas fronteiras antifásicas, né, e para você conseguir, de fato, crescer a estrutura do laser bem. Então, aqui eles crescem uma pré-layer de galho antes do GAS, e eles, de fato, não explicam o porquê crescer uma pré-layer só de galho. Eu até tentei discutir um pouco com o Rudy isso essa semana, mas, enfim, acho que o próprio artigo original não explica muito bem por que crescer só uma camada de galho. Mas, no geral, a superfície, né, a superfície que vai ser crescido o laser, ela fica bem mais... Ela fica sem essas fronteiras antifásicas. Enquanto que, crescendo uma pré-layer de arsênio, que os autores falam que seria o processo regular, né, eles apresentam essa fronteira antifásica. Então, eles utilizam essa pré-layer de galho no substrato de germânio, antes de crescer o GAS, para otimizar a estrutura e não apresentar essas fronteiras antifásicas, ou diminuir ao máximo essas fronteiras antifásicas. Então, utilizando esse tempo... Isso aí, exatamente, digamos, é parecido com o estudo que o Eliseu fez, né? O que você tem que fazer na nucleação do material 3,5 para que você realmente favoreça o crescimento de um material com menos defeitos. Né? Então, a minha dúvida foi crescer só o galho, crescer só o metal, assim. Essa foi a... Não, mas não é galho, né? Você tá falando, é uma primeira camada de galho. Não é espesso. Não é que cresce galho metálico. É você começar o crescimento com galho e depois ter o arsênio. É você induzir que essa primeira camada crescida seja de galho, deve ser isso. Ah, tá. Eles não falam a espessura, mas acredito que não seja alguma coisa espessa. Só pode ser uma semicamada de galho, não pode ser mais nada que isso, porque senão você não vai conseguir crescer o material cristalino em cima se tiver galho metálico. Isso foi a minha dúvida que eu fiquei quando eles falaram que crescia galho, enfim. E aí, em cima desse template, né, dessa otimização do substrato, eles conseguem um laser com uma densidade de corrente de 55,2 amperes por centímetro quadrado, que emite aqui em torno de 1,3 microns. Essa daqui é a estrutura do laser, né? Ele é crescido por MBE e eles crescem sobre... Oi, Eliseu? Eliseu está mutado. Oi, vocês me entenderam? Não. Não, estava mutado. Estava mutada. O que eu estava falando era o seguinte, que aquela monocamada que você cria é porque no seu substrato você vai ter alguns degraus. Então, se você induz que apareça sempre, tem lá, degraus de altura par de monocamadas, e aí essa primeira camada de material crescido, seja do mesmo material, no caso ele está falando do galho,
Então, você não vai ter o aparecimento daquelas ligações 3355, que são as suas fronteiras antifase. E por isso que ele deve forçar, né? Crescer só, e realmente é só uma camadinha só de galho, e aí depois que eu segurei, beleza, eu garanto que eu tenho os degraus na altura que eu quero, e aí eu induzo o crescimento, o meu substrato está todo coberto de galho, então eu posso continuar o crescimento, que não vão aparecer aquelas ligações que eu não quero. Então, uma monocamada só. Ô, Bia, isso aqui é tudo MBE, né? Nesse sim. Depois aparecem outros que eles usam MLVPE e tudo mais. Eu fico Não, curioso. acho que nesse já. Não, nesse eles fazem MBE, acho que depois para crescer o laser é MLVPE. CVD. Eu fico curioso CVD, como é que você, com o meu CVD, você poderia induzir essa primeira camada de galho, entendeu? Porque a forma que o Eliseu cresceu, ele a primeira primeira coisa que você expõe à superfície, né, do germânio era com o grupo 5, né, a sinofosfina. Depois dessa preparação que a gente entrava com o grupo 3. Ele está sugerindo fazer o contrário, né, preparar a superfície com o grupo 3, botava lá um trimetilgalho, uma coisa assim, e aí depois deixava isso aí se organizar ali, talvez, né, e depois que a gente entraria com o grupo 5. Acho que a sugestão que ele está fazendo é essa. Não seria melhor usar o arsênio? Porque usando o galho você não pode criar um metal direto? Então, eles tentaram fazer com arsênio. Só que quando eles fazem com arsênio, ele aparecem essas fronteiras. Eles fizeram os 2 testes. Nesse caso, sobre o germânio. Eles começam com MBE e depois eles vão para o CVD, né? Que para crescer o substrato virtual, eles crescem 2 microns de germânio. E aí, enfim, aí eles crescem a pré-layer de galho para suprimir a formação das fronteiras. E aí começa o buffer e tudo mais para crescer o dispositivo normal. Isso daqui é basicamente só a preparação do substrato. E aí eles conseguem uma densidade de deslocamentos, né, de defeitos, de discordâncias de discordâncias de 5 vezes 10 a 6. Eles já conseguem diminuir bem em relação ao crescimento sem otimização nenhuma, né? Você sabe o valor? Aí é 5 vezes 10 a 6. Quanto é que seria sem essa camada de buffer? Em torno de 10 a 10. Sem a otimização, de 10 a 10. 10 a 9, 10 a 10 por centímetro quadrado. Interessante. Então, essas aqui são medidas de TM das interfaces, né? Do silício para o germânio e depois do germânio para o buffer de GAS. Então, aqui, assim, existem alguns defeitos, né? Mas muito menos em relação àquela primeira imagem sem a otimização. Então, eles já conseguem diminuir bem a quantidade de defeitos. Mas a outra era silício para GAS, não era? Ali ela era outra. Aqui eles estão usando germânio, Então, eles conseguem uma densidade de corrente, né, de 163 amperes por centímetro quadrado e uma temperatura de 30 graus Celsius. E eles conseguem um longo tempo de vida do laser, né? Eles conseguem já um laser que trabalha há muitas horas de trabalho. Aí, partindo pro... Peraí. Foi muito rápido naquele slide. Perdão. Aí eles só colocam a corrente, não tem a densidade de corrente, né? Não, nesse não. Tá aqui, 163 amperes por centímetro quadrado. Não, eu escrevi, só não tá no gráfico. Eu peguei o dado do artigo, isso. Então, em 1999, um grupo consegue crescer em silício, né, com uma angulação de 4 graus, com pontos quânticos de N e GAS. Só que ele trabalha, né, ele laser em torno de 1 micron, não é 1.3.
Mas esse laser apresenta uma alta densidade de defeitos, ele só trabalha no modo pulsado, a baixa temperatura e tem uma densidade de corrente muito alta, de 1,5 kA por centímetro quadrado. Só em 2016, né, que um laser crescido em silício, né, com essa angulação, emitindo em 1,3 microns, eles conseguem desenvolver. E aí eles crescem, esse daqui é o substrato de silício, né? Eles crescem em uma camada de nucleação de ALAS, de arseneto de alumínio. E essa camada de nucleação de aproximadamente 6 nanômetros, ela vai melhorar a interface entre o silício e o GaAs. E além dessa camada de nucleação, eles fazem uma buffer layer de GaAs otimizada, que eles crescem primeiro 30 nanômetros de GaAs a 350 graus Celsius, depois os 170 nanômetros seguintes, eles crescem a 450 graus Celsius, e depois os 800 nanômetros a 590 graus Celsius. Então, essa buffer layer tem algumas camadas de GaAs crescidas a diferentes temperaturas, e com isso, né, com a camada de nucleação e com essa buffer layer otimizada, eles conseguem prender, né, esses deslocamentos, essas discordâncias nos primeiros 200 nanômetros da estrutura. Esse gráfico aqui mostra... Entendi. Essas camadas aí, 30 nanômetros, 170, como que elas se relacionam com essa figura do lado? Então, essa figura no lado, eu acho que eles pegaram posições aleatórias para medir a densidade de discordâncias. Não tem a ver com os 30, 170. Mas cadê o 30 nanômetros? Cadê o 170? Não, na imagem eles não separam os 30, 170 e 800. Eles crescem e pegam essas posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aleatórias e medem. Mas começa ali embaixo. É o 0? O que 0? Aí é o substrato de silício? Não, aqui eu acredito que já seja a buffer layer de GaAs. Hã? Aqui já é a buffer layer. Então, tá começando o buffer aí. Acredito que sim. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 são só posições aleatórias que eles pegaram. Você olhar, sim, mas Bia, se você olhar esse 500 nanômetros aí, que tá a escala, Uhum. tem alguma coisa errada aí, eu acho. Porque 500 nanômetros, 30 nanômetros é um décimo desse, menos de um décimo, entendeu? Não me parece duas. Tá estranho isso. Essa figura eu até peguei do artigo original, que estava numa qualidade melhor, e é exatamente essa imagem. Mas eu acho muito ruim você colocar isso aí se você não sabe explicar essa imagem. Ou você vai explicar essa imagem, porque eu não entendi não, nada. A ideia é, eles pegam essas posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, e com esse gráfico aqui, em cada posição, eles vão medir a densidade de discordâncias. É para mostrar que essa buffer otimizada com as diferentes temperaturas e a camada de nucleação, eles aprisionaram essas discordâncias nas primeiras camadas, nos primeiros 200 nanômetros. Não, mas você não sabe onde que está cada uma dessas. Você não sabe se foi efeito da primeira, da segunda, da terceira, o que está, entendeu? Não, sim, mas eu acho que isso daqui não são as camadas do GaAs, esse 1, 2, 3. Eu entendi, isso não são a camada. Eu sei que isso não é a camada. Mas eu quero saber quando está na linha, na segunda linha tracejada lá. Já passou o quê? Já passaram todas essas camadas? Ah, entendi. Então, no artigo eles não citam. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Você tem que saber o que eu quero, porque você tem um 500 nanômetros aqui, que é essa escala. Dá para você mais ou menos calcular aí onde que é, entendeu? Você tem que saber onde que começa essa imagem. Isso não
No review, não. Eu peguei no artigo original essa imagem, mas acabei não lendo o artigo Então, se ele tem original. que olhar no... Então, você tem que pegar o artigo original. No artigo original mas vai... no review era só para falar que eles conseguiram aprisionar as discordâncias no começo. Não, tudo bem, porque esse é o review. Aí ele coloca a referência. O teu exame de qualificação não é para saber se você leu o review, é para saber se você leu o que está no review. Então, você tem que ir no original e entender essa figura. E daí que você vai saber o que cada uma fez, cada uma dessas camadas. Tá, vou dar uma olhadinha. Essa daqui é uma imagem de AFM da superfície, né, dos pontos quânticos, com a PL. Esse é basicamente para mostrar a homogeneidade dos pontos quânticos. E a densidade de defeitos, né? 10 a menos 9? Não, tá errado, né? Não, acho que é 9. Eu coloquei o menos ali sem querer. Então, eles conseguiram... eles conseguiram uma estrutura cristalina de alta qualidade, trabalhando no modo pulsado, né? Ele emite lá em 1310 nanômetros. Eles conseguiram crescer diretamente em silício, a densidade de corrente de 62,5 amperes por centímetro quadrado, uma potência de saída de 100 miliwatts, a temperatura de operação de 75 graus Celsius, e eles conseguiram mais de 3.100 horas de operação do laser. Mas pulsado, né? Contínuo pulsado. Eles não, esse foi pulsado. É porque contínuo ele não deve durar nada, ele deve aquecer muito. Eles fazem só... Eles conseguiram alguns depois que trabalham no modo contínuo. Mas esse foi só pulsado mesmo. Eles conseguiram fazer no modo contínuo? No gráfico C, na figura B tá CW, né? Então deve ser contínuo. Onde que tá? Qual que é contínuo? Aí, ó, na figura B. Tem abaixo toda a temperatura aqui. CW. Esse é do artigo. Aqui. Eles conseguem, mas não é tão... O artigo também é pulsado. Tudo mas no tudo artigo contínuo. eles falam... Mas a D também está escrito CW. Em todos está escrito CW. É verdade. É que eles falam também, acho que os dois, né? Eles falam modo pulsado e contínuo, aí eu peguei só o pulsado. Normalmente é mais fácil você fazer no pulsado do que no contínuo. Outra técnica que eles utilizaram de otimização do substrato é esses sulcos que eles fazem no substrato de silício, que eles chamam de V-growth. Então, aqui seria só a otimização do substrato, eles fazem uma limpeza térmica primeiro. Continuando, né? Agora é o substrato sem a angulação, ele é o on-axis, né? Então, eles fazem um crescimento de nanofios de GaS, mas são nanofios horizontais. E aí eles crescem umas listras de dióxido de silício entre esses nanofios para depois retirar e fazer esses sulcos no substrato. E aí depois a vantagem dessa técnica é que não precisa crescer nenhuma camada de nucleação, você consegue crescer o dispositivo completamente em cima desse substrato. E aí você consegue uma densidade de deslocamento, de discordâncias aqui em 10 elevado a 7. Mas por quê? Qual é o motivo que daí fica bom? Então, pelo que eu entendi, é por causa das ligações. Ele evita as ligações 3355 nesse sulco. Porque essa imagem está um pouco ruim, mas na pontinha desse sulco, ele chama de um formato de tiara, né? Então, ele não é completamente pontudo. Ele tem como se fosse um chapéuzinho em cima, e aí quando começa a formação dos deslocamentos, eles param nesse chapéuzinho. Eles param eles começam aqui, né? Então, esse sulco força a direção, né, que esse deslocamento vai ter, ele não vai ser livre na estrutura. Então, ele começa aqui, ele fica aqui, e quando ele chega nesse chapéuzinho, ele morre.
ele é travado, né, fisicamente. Quer dizer que a geometria faz com que a propagação da discordância seja interrompida? É isso que você está falando? Isso, essa angulação aqui do substrato de silício vai obrigar o deslocamento a andar nessa direção, digamos assim. Vai dar uma E direção preferencial. E aí, quando chegar em cima, ela é parada. Isso. Porque tem como se fosse um chapéuzinho, né? Não é uma pirâmide perfeita. E aí ele para nesse chapéuzinho. E aí, se continuar, se por um acaso algum continuar, ele vai encontrar um outro que estava se deslocando na outra direção. E aí eles se aniquilam também, os defeitos. Se por um acaso eles ultrapassarem esses sulcos, né? Eles vão se aniquilar depois, quando um se encontra com o outro. Esse daqui é uma técnica de otimização do substrato e depois você cresce o laser normalmente. E aqui tem outra técnica que, e aí já é crescido no MOCVD, em que é basicamente congelar a superfície, né? Eles crescem uma buffer layer de GAS sem nenhum template padronizado de silício, como o anterior ou qualquer otimização, mas quando ele é crescido, quando o buffer de GAS é crescido, ele realmente é resfriado. Então, é como se ele estivesse congelando essa superfície de GAS no reator. E aí, primeiro, eles fazem uma desoxidação do wafer e depois ele recebe um annealing de H2 a 900 graus Celsius para conseguir formar essa superfície sem essas fronteiras antifásicas também. E aí, essa daqui é a imagem de AFM da superfície com uma rugosidade de 0,8 nanômetros. Se eles não fizerem isso, se eles não fizerem esse processo de congelar e crescer o GAS sobre o silício, né, sem nenhuma otimização, eles têm uma superfície com uma rugosidade de 1,6 nanômetros. Então, de fato, esse congelamento da superfície diminui bem essas fronteiras. Peraí, só para entender, né? Então, a diferença daquele cara lá é que você aumenta a temperatura do GS e faz um annealing dele a alta temperatura, deixa como se fosse planarizar essa superfície, para ela ficar bem plana. Isso, e aí depois resfria rapidamente. E aquele outro de 1,6 é não fazendo esse annealing em alta temperatura. Isso. Isso. E aí, com essa estrutura do laser, eles conseguiram, com o substrato, né? Com esse substrato virtual, eles conseguiram uma intensidade da PL comparável se a estrutura fosse crescida de fato no substrato de GAS original. Tem uma queda normalmente, mas ainda assim é uma queda baixa, né? Para os padrões do artigo que eles queriam alcançar. E aí eles conseguem um laser com essa técnica, né, de 425 amperes por centímetro quadrado, densidade de corrente, uma potência de saída de 400 miliwatts, e ele trabalha a temperatura ambiente. Terminar um pouco com os microlasers, né, que são lasers com cavidades bem menores e eles apresentam baixo consumo de energia e um comprimento da cavidade bem menor também, que eles chamam de microdiscos e trabalham naquele modo de ressonância Whispering Gallery. E aí eles conseguiram um microlaser com uma densidade de corrente de 600 amperes por centímetro quadrado. E essa daqui é uma imagem de TEM, né, da estrutura. Não estou entendendo. Tá, sobre o substrato. Tá, entendi. Então, as conclusões que o artigo Mas comenta... só uma coisa. Esse último que você falou, ele foi crescido da maneira da última... Eu não entendi a sequência.
Ah, tá. Não, então, na verdade, deixa eu lembrar. Eu acho que eles fazem a técnica de congelamento, sim. Eu acho que é da última técnica, se eu não me engano. É porque Deixa eu... É porque isso está meio sem sentido aí no meio, né? Hã? Não, é porque Está meio isso sem daqui. sentido isso aí. Por que você estava vendo uma coisa de um crescimento, depois você Se é botou para dizer que eles fizeram uma coisa aquilo de e processamento? Não, não, são separados. Essa parte de microlaser é uma parte separada do artigo. Não é continuação daquela técnica de congelamento. e é uma outra maneira, porque daí fica meio sem... Não, aí acaba a parte de otimização dos substratos, e aí eles vão falar sobre o macro laser, né, esses lasers que eu mostrei, aí eles partem para os micro lasers, que seria esse daqui. Então, Mas aí o que ele não está basicamente só claro... apresenta os resultados dele. Mas daí você Então, tem o que que não ver está qual claro... foi a maneira que eles cresceram. Esse dizer, usando essa mesma técnica, também consegue processar nessa geometria. Então, Então, Jogar esse foi aquele V-Groove. Acabei de ver aqui nas minhas anotações, eu só não coloquei, mas foi aquela técnica essa daqui. Essa então, porque daqui você foi tem essa técnica. Então, porque você tem que... O seu, digamos, o seu tema é laser de 3,5 usando silício, não é isso? Uhum. Ah, Crescimento. e por que que aquela última técnica ali do Whisper Gathering Modes, por que que isso aí, como que isso se relaciona com o seu tema? Porque isso aí, a princípio, Só informação. você está fazendo digamos, a sua cavidade é diferente, mas o que vai isso, qual a diferença que isso vai fazer para você na otimização? É que você aumenta o ganho? É porque você tem alguma coisa dos defeitos que é melhorada? Por que isso está aí, entendeu? Uhum. Entendi. Não, O que você pode eventualmente também fazer é colocar a técnica com a qual esse aí foi crescido como por último. E daí, ó, e com essa técnica conseguiram até fazer esse tipo de processamento, já foi demonstrado, entendeu? Como um exemplo do que foi feito com aquela técnica. Mas você colocar isso aí assim ficou meio estranho. Ficou Estranho, voando, estranho. sim. Verdade. Posso partir para a conclusão? Pode. Tá. Então, para realizar todos os lasers, né, de 3,5 sobre silício, eles precisaram, ao longo de todos os anos, né, estratégias para diminuir os defeitos nas estruturas, né? Então, foram necessárias avançadas técnicas de crescimento e nanofabricação, como o desenvolvimento da camada de nucleação, otimização de camadas. Eu não falei sobre isso daqui, mas deixa. Essa frase, utilização de várias técnicas, como e não termina? Como acho que deveria ser um tabzinho, desenvolvimento das camadas de nucleação e os processos de annealing, como o V-Groove, né, as camadas os processos de otimização do substrato. Os resultados que eles conseguiram de recorde, né, até a publicação do review para os lasers crescidos com substrato de silício com angulação, eles conseguiram um recorde de 62,5 amperes por centímetro quadrado na densidade de corrente, com uma temperatura de operação até 120 graus e um tempo de vida do laser altíssimo, né, de 100 mil horas. Para o substrato de silício sem angulação, eles conseguiram uma corrente de limiar de 6,2 mA, uma potência de 185 miliwatts e um tempo de vida também bem alto para o laser. E na operação, né, de modo contínuo. O próximo passo, né, que eles querem, que seria a ideia original, é você conseguir crescer esse laser monoliticamente com outros dispositivos para um circuito integrado, né, com os dispositivos fotônicos baseados em silício. Essas aqui são as tabelas dos lasers que foram alcançados, né, que foram desenvolvidos, que tem no artigo.
E aqui seria a próxima apresentação da Eleonora semana que vem. E é isso. Obrigada. Mais alguma coisa? A gente pode finalizar. Pedro, você quer finalizar? Só agradecer de novo, né, a presença de todo mundo, de 18 participantes novamente. Nossa, estamos numa assiduidade que eu estou impressionada. Eu acho que quando acabar É saudade, Patrícia, é saudade. a gente vai fazer as nossas reuniões Assim. Estou super a favor, só a favor. Eu também, lá em Taquaril. Patrícia, as pessoas estão participando para te ver, estão com saudade de você. Acho que é isso, hein? Só falando... Mas é ótimo mesmo, gente. Brincadeiras à parte, mas é muito legal a gente manter esse contato. É muito bom, muito bom. E aqui é 1 hora da tarde. Como que foi? Porque esse para mim não deu, realmente não deu. Não, foi ótimo. Inclusive, queria agradecer aqui ao grupo, participou em peso lá, Pedro, Bia, perguntando. O Ruth também estava. Graciana é daqui também, né? Sim. Sim. Graciana participou. O Ruth também estava. O Ruth também entrou. Ficou mais em silêncio. Mas foi muito bom, gente. Obrigada pela participação. Toda quarta-feira vai continuar acontecendo, mas aí são outros temas que não necessariamente vão interessar aqui ao grupo, né? Mas eu gravei e em algum momento eu vou editar e colocar no YouTube. Legal. E depois eu disponibilizo o link. Tá ótimo. Bom. Marcelo não mostra nem foto, Marcelo mostra, né? Não, Marcelo Ancião que eu tô falando. O ancião. O Pedro, quem é o próximo? É o Luiz? É a Eleonora. Eleonora. Aí depois é o Luiz. Depois é o Luiz. Senão vocês vão se assustar comigo. É o que a gente tava esperando, né, Marcelo? Normal, né? Nada diferente. Então é isso, já é 12h30, vamos almoçar. Falou, gente. Até mais, gente. Obrigado. Até amanhã. Parabéns, Bia. Foi ótimo. Obrigada.